Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, não esqueçam de vocês curtirem, acionar o sininho de notificações e quem não for inscrito que se inscreva, tá? Gente, algumas coisas para serem pontuadas hoje. A gente aqui sempre fala de futebol, mas quando é Vasco e quando tem vitória, nós podemos também comemorar, ficarmos felizes e relatarmos aqui. Ontem o Vasco conquistou a Copa KTO de basquete. Foi disputada em Caxias do Sul. O Vasco tinha vencido o União Corinthians, Cruzeiro e ontem na final venceu o Caxias, o time da casa, de virada. Se eu não me engano, por 75-62. E o Vasco conquista com um novo time de basquete, né, com a reformulação e com o reencontro do Vasco com o time de basquete, seu primeiro título. O Vasco não vai disputar o Carioca, o Vasco vai disputar a NBB que começa, coincidentemente, né, imitando a NBA, no dia 24 de outubro. E o Vasco já avisou que não vai disputar o Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca, de mais de 10 anos para cá, ridículo, só tem 3 clubes. E o clube do lado de lá, do túnel, tem 17 ou 19, sei lá, rasgo parta de títulos seguidos, porque só sempre disputam 3. Então é um clube profissional, jogadores até de seleção, quanto a 2 clubes de bairro que as pessoas não recebem nada, até trabalham e tal. Então o Vasco não quer disputar o campeonato, montando o time para disputar a NBB, entendeu? Sim, nosso basquete é muito abaixo dos outros, óbvio, né? Principalmente da NBA, mas vamos disputar a NBB, que é o campeonato importante que nós temos. Vasco, hoje foi noticiado que a nossa camisa hoje está rendendo ao clube acho que não temos 10 patrocinadores, ou 6 patrocinadores, e está rendendo ao clube 60 milhões de reais por ano, gente. Olha como é que as coisas mudam, né? Essa camisa há pouco tempo, nós na segunda divisão, estava rendendo por volta de 33, 30, 35 milhões. Agora já está rendendo em torno de 60 milhões. Gente, uma curiosidade, né? Em pleno século XXI, modernidade, profissionalismo do futebol principalmente, o Pumita é cortado da seleção do Uruguai. Vocês sabem por quê? No aeroporto. Porque ele não estava com a vacinação da febre amarela em dia e o Uruguai vai jogar contra a Colômbia na Colômbia e ele teria que ter a vacina lá em dia. Ele já tinha tomado, mas ela não estava em dia. Brincadeira. Bom, retornou, se reapresenta amanhã junto do grupo no CT Moacir Barbosa. CT esse que vai servir de base de treinamento para o time do Boca, que vai disputar a final no dia 4 de novembro, aniversário da minha mais velha, Rafaela, véspera do aniversário da minha mais nova, Mariana, que é dia 5, contra o Fluminense. E, inclusive, o gramado do CT foi elogiado pela Conmebol. Conmebol é essa que multou já o Fluminense e o Flamengo pelas condições de gramado do Maracanã, anteriormente. Então, eles vão fazer os seus treinos lá no CT Moacir Barbosa. Essa parada chata, por causa dessa coisa chata aí de porcaria de eliminatórias, o Vasco volta a jogar no dia 18, quarta-feira da outra semana, contra o Fortaleza em casa, em São Januário. O jogo passou de 19 para as 21h30. Provavelmente, né? Quer dizer, vai passar na televisão. E contra o Inter, que era na outra quarta, dia 25, passou para quinta, às 19 horas. Quer dizer, esse é para ver pelo Sport TV. Pelo Premiere, aliás. Gente, a gente tem que aproveitar esses 2 jogos, sabe? Não tem mais negociação. Temos que vencer tanto o Fortaleza quanto o Inter, né? Que entre aspas também é um adversário direto, né? Está a 6 pontos da gente, mas nós temos que vencer. Não tem mais como negociar. Até porque o Santos ontem venceu de virada o Palmeiras. O Palmeiras agora não está batendo mais em ninguém. Nos complicou naquela vitória roubada lá, né, pelo imbecil daquele juiz, Facino. Então, assim, o Santos ganhou de virada do Palmeiras. O Inter ganhou também do Grêmio de 3-2.
O Bahia já tinha vencido o Goiás em Goiânia por 6-4. O Fortaleza ganhou a América de 3-2. Até o Curitiba ganhou de virada do Atlético Mineiro na arena deles, no estádio novo, que eles não tinham nem tomado gol ainda, vê se pode. Mas o América, o Curitiba e também o Goiás não nos passaram. Mas o que acontece? O primeiro time mais próximo de nós é o Bahia. Nós temos quem mais? Corinthians. Eu acho que o Corinthians está até mais próximo de nós do que o próprio Bahia. Eu acho que o Bahia está 2 pontos, o Corinthians está 1, se eu não estiver enganado. Eu sei que próximo ali está o Bahia, não, desculpa. É o Santos e o Bahia. O Corinthians, eu acho que está a 4 pontos ou a 3 pontos da gente. Na minha opinião, gente, do Cuiabá para baixo, apesar do Cuiabá já ter uma pontuação, acho que está em 9º, corre o risco. E agora não tem que jogar com prognóstico. Agora a gente tem que vencer. Não adianta ficar contando com os outros e muito menos com os pontos sem nós jogarmos, né? O próximo jogo nós teremos o Medel de volta, que também já se apresentou lá na seleção do Chile, onde ele é capitão. Torcendo por Rossi voltar, porque preocupante, porque nós vamos perder o Paulinho, suspenso com o 3º cartão amarelo. Eu não sei se o Rossi não jogando, ele vai manter o Marlon, mas quem ele botaria no meio campo? Entendeu? Me ajudem aí. Quem? Matheus, o Concão, Matheus, acho que é Nascimento, não sei. Porque, tudo bem, eu teria o Marlon, mas o Marlon, se ele puxar o Marlon para o meio, o Rossi voltando, que eu, se Deus quiser, eu acredito que ele volte também. Agora, quem é que ele vai botar no meio campo? Ah, tá, o Payet, beleza. Acho até que tem que começar jogando no caso, mas o Payet, infelizmente, eu acho que ele ainda não está aguentando o jogo todo. Entendeu? Então, sem o Rossi e sem o Paulinho, nós começaríamos provavelmente com o Payet e Marlon. Mas eu acredito que o Rossi volte contra o Fortaleza, porque o jogo é só na outra quarta-feira, ainda tem bastante tempo para ele se recuperar, entendeu? Gente, em relação ao jogo, é aquilo que eu falei, até aquela comentarista da arbitragem, a ex-árbitra Nadine Bastos, ela disse que não considerou o pênalti que foi dado ao São Paulo, que perdeu, né? O Elton Rato perdeu, depois o Ramos Rodrigues perdeu no rebote, mas também num comentário do pênalti do Vasco, pelo menos eu não vi ela comentando, entendeu? E o Vasco comemorou. O Vasco jogou com uma camisa em homenagem aos nordestinos, botou Nordeste a Vasco, porque ontem foi o dia do nordestino. E o Vasco lembrou hoje alguns nordestinos que jogaram no Vasco. Não muitos, muitos. Eu, por exemplo, posso citar o Ademir Queixada, do Expresso da Vitória, Mazinho, Zé do Carmo, Almir Pernambuquinho, Juninho Pernambucano, Miguel, o próprio Leonardo, falecido Leonardo, que veio com o Juninho, vários, eu até Ricardo Rocha, muitos jogadores, aqueles jogadores, o Ipojucan, o Jorge, Ipojucan e Jorge da época do Expresso da Vitória. Ipojucan, Danilo, Jorge, Danilo não, mas Ipojucan e Jorge, sim. E muitos outros que nos abrilhantaram com suas atuações, nos ajudaram a conquistarmos vitórias e títulos. Opa! Caiu o celular, recuperei. Estou sem pedestal, gente, quebrou aqui. Então, vale homenagem a esses e a todos os outros que jogaram no nosso Vasco. O Manuel Ramon, treinador da seleção, inclusive, ele convocou para a seleção sub-23 Figueiredo, Julião e o Paulinho. O Julião Paulinho da base e Figueiredo, para a seleção sub-23, tá? Então, o Ramon, da década de 70, também era nordestino. E tem um que eu lembrei que não foi lembrado, que foi o Fausto. O Fausto foi um jogador que o Vasco teve na década de 20 e de 30,
que quando ele jogou a Copa de 1930, o Brasil perdeu para a Iugoslávia no primeiro jogo de 2-1 e ganhou da Bolívia de 4-0. Só que era praticamente quase que um mata-mata. Eram 3 times, entrava um, como a Iugoslávia ganhou da Bolívia, também de 4-0, o Brasil ficou fora. Mas ele foi destaque dessa seleção, foi o único que se salvou, disseram. E depois ele foi jogar no Barcelona. E aí, quando ele jogou no Uruguai também, ele foi considerado apelidado de Maravilha Negra, né? Ele jogou, ganhou 2 títulos no Vasco, os Cariocas de 29 e 34. Durante esse tempo ele também rodou, jogou no Barcelona. Ele jogou um pouquinho no Império do Mal, porque ele vivia muito doente. Ele vivia nas noites do Rio de Janeiro, boêmio, e a gripe o atacava toda hora, quer dizer, já era uma tuberculose. Ele ficava fora de vários jogos por expulsão, né, porque ele não levava desaforo para casa, e também por causa do seu temperamento, e também por causa da tuberculose que ele adquiriu. Final da sua vida foi apenas aos 34 anos, numa clínica, bem no interior de Minas Gerais, onde faleceu, né, foi enterrado e esquecido numa cova rasa. Mas a gente aqui está para lembrar do grande ídolo do Vasco, adorado, tanto que quando ele voltou, ele continuou sendo ídolo do Vasco, mesmo tendo jogado pelo rival. Então vale a pena lembrar de Fausto, dos outros todos que eu já falei aqui que eu lembrei, entendeu? Jardel também, lembrei de Jardel, centroavante, e muitos outros, tá? Gente, por hoje é só, uma boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, nos dê saúde, paz e principalmente segurança nesse mundo de Deus aí, tá? Que Nossa Senhora Jesus Cristo, todos os santos e anjos, o Espírito Santo de Deus nos abençoe.